Bom dia, bem-vindo, bem-vinda à série Viver para Romper aqui no nosso devocional. Isaías capítulo 26, versículo 3 é o texto que vamos usar como base, que diz assim. A tradução que eu tenho é da Nova Bíblia Viva, NBV. O Senhor guardará em perfeita paz todos os que confiam nele, aqueles cujo propósito está firme, porque confiam no Senhor. O Senhor guardará em perfeita paz todos os que confiam nele, aqueles cujo propósito está firme, porque confiam no Senhor. Confiam no Senhor. Gente, a série de hoje, a série que começa hoje, é Viver para Romper. Para que eu possa falar sobre o que de fato Deus quer nos ensinar nesses dias, eu preciso entender algo. O que é viver para romper? Para poder entender o que é viver para romper, uma vida para romper. Porque romper fala de desbravar, fala de passar por barreiras, de quebrar muros, né? Derrubar obstáculos. Romper é isso. Né? Quem vive para romper vive cada vez derrubando um obstáculo maior. E sabe, os obstáculos tendem a ser cada vez maior. Cada vez maiores são os obstáculos que aparecem na nossa frente. E ao longo do tempo, alguns obstáculos que pareciam ainda maiores, muito grandes, eles passam a diminuir diante dos nossos olhos. Mas de fato eles não estão diminuindo. É você que está começando a enxergar mais alto. É isso que está acontecendo. É esse processo. É que existe uma tentação que nós somos suscetíveis, desde que nós nascemos, que é de viver uma vida no automático. Uma vida que pensa em apenas não morrer. As pessoas têm muito medo de morrer. Você já percebeu isso? Já parou para imaginar isso? As pessoas têm muito medo de morrer, gente. Agora na pandemia, quando surgiu esse fenômeno mundial, essa crise mundial, você pôde ver isso escancarado no rosto das pessoas, nas mãos das pessoas. O medo de morrer. As pessoas têm muito medo de morrer. E quando você faz qualquer tipo de proposta que promete para a pessoa que ela não vai morrer, ela faz alguma coisa. Porque o medo, de verdade, é o guia de muita gente. E o medo de morrer é um dos medos mais poderosos, que faz muita gente não sair do lugar, não arriscar nada, não tomar nenhuma decisão ousada, não ser radical em nada. O medo de morrer faz muita gente não agir, não tomar decisão. Eu estou aqui pelo TikTok, tem 12 pessoas ao vivo aqui no TikTok. Ó, tem gente dizendo que está muda a live. Ah, Jesus, pessoal, olha por mim aí. Eu estou crendo no que Deus está fazendo, está lindo demais. Mas a gente está consertando nossos probleminhas, né? Glória a Deus. Tá muda a live mesmo. E aí eu preciso ver o que é, onde é que está a solução desse problema. Jesus vai resolver para nós. Gente, acontece, essas questões técnicas acontecem. E Deus vai provendo, ao longo do tempo, uma solução. O que eu posso fazer é tirar esse microfone e colocar esse microfone aqui na rede social, mas aí eu vou tirar de vocês, não dá daí. Né? Hoje vai ter que ser assim, vou só entrar ao vivo para fazer esse experimento. Amanhã a gente vai poder fazer a quinta-feira com mais qualidade, tenho certeza. Gente, vamos lá então. O que acontece é que nós somos tentados a viver apenas para não morrer. Então, a meta de vida de muita gente é viver para não morrer. A pergunta que muitos fazem é: o que eu faço hoje para sobreviver? Sabe, existe uma área do cérebro, existe uma pecinha dentro do cérebro, se não me engano é dentro do córtex, que se chama amígdala cerebral. Sabe o que é a amígdala cerebral? A amígdala, ela é um dispositivo que é acendido para despertar em você o instinto de sobrevivência. Guarda o que eu estou te dizendo. A amígdala cerebral é um dispositivo, uma pecinha, né, um órgão que é ativado. Gente do céu, tô apavorado. O que o TikTok tá de gente entrando e a live simplesmente tá sem áudio. E o pessoal tá entrando um monte de gente, meu Deus do céu. Tô apavorado.
Vai dar certo, vamos lá. Gente, então pense comigo em algo. Essa amígdala cerebral, ela serve para algo. Para que ela serve? Deus colocou no nosso cérebro de propósito. Sabe quando você está diante de uma situação de sobrevivência? Vamos supor que você está aqui agora, você está até estudando, tá? Ativou o lado consciente do cérebro, ativou a consciência. Você está lendo ali, refletindo, capacidade de refletir. É uma outra competência da consciência. É quando você está trazendo a consciência, está refletindo no que está pensando, no que está lendo, no que está fazendo. E de repente abre a porta e entra um tigre, né? Entra um leão, sei lá, entra um pitbull, né? Naquele momento, o seu cérebro, ele começa, a amígdala, ela é ativada, para que você não reflita muito. Essa amígdala cerebral é ativada para que você não pense, porque se você pensar muito, você morre. A amígdala cerebral, ela serve para que você desperte em você os instintos mais primitivos de sobrevivência. Tanto é que uma pessoa, aí começa, quando a amígdala cerebral é ativada, mediante a possibilidade de um sinistro, mediante a possibilidade de não sobreviver, o seu sangue começa a ser bombado para as partes aqui do corpo. Começa a ser bombado para a mão, para os pés, começa a esquentar as mãos e os pés. Por quê? Para você correr mais rápido. Aí você vai perceber que uma pessoa que diz que não consegue correr, não sabe correr, uma pessoa que diz que é lenta, diante de um sinistro, diante de um animal perigoso, diante de uma possibilidade de morrer, ela corre, e parece que não sei de onde ela tira força. E ela não entende, mas como é que, onde eu corri tanto, eu não consigo entender. Agora você consegue entender? É porque existe um dispositivo que é ativado em você, que é para sobrevivência sua. E esse dispositivo, que é dentro da amígdala cerebral, que é acionado, é para que você realmente, naquele momento, receba tudo que você precisa, adrenalina, receba todos os hormônios que você precisa, e o seu corpo se prepare para você sobreviver. E isso é maravilhoso. Deus é perfeito. Ele colocou em nós essa capacidade de ter um instinto, uma reação. Uma outra palavra que eu acho muito linda de falar é o reflexo. Sabe, o reflexo é uma coisa incrível. Sabe, a pessoa jogou algo e você conseguiu defender sem ter consciência daquilo. O reflexo é quando você reage imediatamente. Quando o seu instinto fala mais alto, instinto de proteção. Sabe, inclusive quando você vai botar a cadeirinha do seu bebê, o bebê conforto, há uma orientação que você coloque atrás do motorista. Você que está dirigindo o carro aí, coloque o bebê conforto atrás de você. Porque numa situação de milésimo de segundo de um acidente, o seu instinto é proteger a sua vida. Não adianta, você pode pensar em todo mundo, mas naquele momento, se você tiver 2, 3 segundos para pensar, você vai pensar na esposa. 2, 3 segundos, você vai pensar em alguém. Mas no milésimo de segundo, diante da morte, o seu cérebro vai mandar tanta mensagem para o seu corpo que você tem que sobreviver, que você vai tentar tirar as coisas de você. E quem estiver perto de você será protegido. Esse é o conselho. Mas agora, quando eu entendi que isso é muito bom por uma situação, por um lado, por outro lado, eu posso simplesmente estar vivendo sempre por esse instinto. Sempre vivendo por esse instinto de sobrevivência. Há pessoas que elas têm isso como estilo de vida. Elas só se movem quando vê que vão morrer. Aí você não pode simplesmente viver dessa forma. Isso não é um estilo de vida. Você precisa entender que esse momento de instinto de sobrevivência, de capacidade de reação, capacidade de reflexo, de reagir rapidamente, é para momentos específicos. Não é para você simplesmente evitar de fazer uma consulta. Evitar de procurar Deus quando as coisas estão bem. Evitar de ter conversas difíceis quando você percebe que daqui a um pouco vai estourar alguma coisa. Evitar de prevenir, de prevenção. Sabe, a palavra de Deus, ela não é só remédio, apesar de ela ser nosso remédio. A presença de Deus é nosso alívio, remédio para a dor, mas ela também é vitamina, e vitamina tem que ser tomada todos os dias. Aí você vive hoje com a maioria das pessoas só querendo sobreviver. Tudo que elas querem é sobreviver. Experimenta pegar na rua, presta bem atenção. Eu já vi até pegadinhas, né? Eles fazem pegadinha na internet. E uma das pegadinhas que eu vi foi de um rapaz olhando para trás e saindo correndo. Ele simplesmente tá ali, tem 20 pessoas na rua e ele pega, olha para trás e começa a correr. Tem pessoas que nem olharam para trás e saíram correndo. E a humanidade parece que se move nesse sentido. Sabe? A vida vale mais do que tudo. Tudo.
E Deus não te fez apenas para sobreviver. Não faz sentido. Essa vida vai passar. Tem um tempo determinado para você sair daqui. Ninguém desta vida nasceu com a capacidade de não morrer. Ninguém. Dessa vida ninguém sairá vivo. Aí existem coisas muito mais importantes do que apenas sobreviver. Eu não estou dizendo para você ser suicida. Eu estou dizendo que Deus te fez para algo muito maior. O texto que nós lemos está dizendo: o Senhor guardará em perfeita paz. Olha o que o texto está prometendo. Você viver sendo guardado por Deus, sem se preocupar tanto com a sobrevivência. Mas essa promessa é para quem? Está no texto. Isaías 26:3. Aqueles cujo propósito está firme. E o que é viver por propósito, meu querido? O que é viver por propósito? É viver por uma decisão. É viver pela direção do Espírito. É contrariar muitas vezes seus instintos. Porque os mesmos instintos que servem para você fugir de um leão e não ficar meditando muito sobre que tipo de leão ele é. E naquele momento é importante se agir por instinto. É o mesmo instinto que pode te atrapalhar de tomar uma decisão, porque você só age por estímulos que envolvem o seu medo de morrer. E há situações que, se você não correr o risco de morrer, você também não tem uma causa para viver, você não tem um motivo para viver. Você só tem um motivo para viver quando tem uma causa para morrer. O Evangelho é isso. A gente se entrega, faz, rompe, e tudo que você rompeu na vida, pode olhar para trás e perceber. Tudo que você rompeu na vida tem relação com barreiras que chegaram na sua frente. Se você tivesse medo de morrer, você não ultrapassaria elas. Se você tivesse com o instinto de sobrevivência acionado, o alerta vermelho de, olha, você pode morrer, você não teria derrubado as barreiras que derrubou para chegar até aqui. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer, eu te chamei para romper. E romper não é uma vez que outra. Não é porque uma vez eu rompi no passado com uma fase, com um nível, com uma situação, que agora eu posso voltar a viver uma vida de simplesmente deixar a vida me levar. Deixar que o medo de morrer me carregue. Há pessoas que passaram rompendo a vida inteira, quando elas chegaram num patamar que elas sonharam, elas agora só querem não morrer para curtir isso. E Deus não te chamou para você ficar simplesmente com medo de morrer, acordar de dia e esperar que tudo dê certo, para que nada aconteça de errado. Não, Deus te chamou para romper. E as portas que Ele fechou, Ele está abrindo outras. Diante das portas que Ele fechou, perto daquelas portas que Ele fechou, tem portas que Ele está abrindo. Quando o muro aparece na frente, não é para você voltar para trás, mas Ele te chamou para romper. Romper. Eu não sei para quem Deus está falando nessa manhã, eu não sei qual é o seu nível de sensibilidade espiritual nessa manhã. Eu só sei que eu já estou sentindo que Deus está falando com você. Tem gente acordando dizendo, meu Deus, eu não posso morrer. Sabe, isso aqui está me deixando com medo. E o medo está começando a te conduzir. O medo é um péssimo condutor. E Deus está te dizendo, eu te chamei para romper, para viver uma vida extraordinária. O que é extraordinário? Extraordinário é aquilo que não é ordinário, aquilo que não está em ordem, aquilo que não é igual a ninguém, aquilo que não é industrializado, onde todos passam numa esteira de forma igual. Não, você não foi feito em escala, você foi feito de forma única, aleluia. Você tem uma identidade única. Deus te fez para romper com barreiras, com dificuldades, com objeções. Deus te fez para romper. Se a sua vida não combina com aquilo que eu estou pregando, entre agora nisso. Diga, Pai, eu quero viver uma vida para romper. Eu quero ser diferente de ontem, eu quero ser melhor do que ontem, eu quero ir mais longe do que eu fui ontem. Não deixe nada nessa vida, simplesmente, não deixe que nada te impeça de você viver a próxima fase. Não, nem as suas vitórias do passado. Tem gente que vive de contar a história do passado. Tem gente que as vitórias do passado só impedem ele de ir para as vitórias do futuro. Então, para de contar as glórias do passado, simplesmente perceba que aquelas glórias do passado foi um Deus que te fez romper e que agora no futuro Ele te fará romper ainda mais. Tem gente que acha assim, olha, até aqui Deus me ajudou em tudo, a partir de agora não dá mais. Como assim não dá mais? Deus te fez para viver rompendo cada vez com um obstáculo maior e você vai ver os obstáculos diminuírem. Não é porque de fato estão diminuindo, mas é porque os seus olhos estão enxergando mais alto. Sabe, há dois tipos de pessoa nessa terra. Aqueles que vivem para sobreviver. Ele só quer terminar o dia.
e há aqueles que estão dispostos a correr riscos. Então, eu vou diferenciar essas pessoas hoje e quinta-feira. Amanhã não vai ter o devocional. Avisa o pessoal que não vai ter amanhã. Amanhã eu tenho uma viagem para fazer no mesmo horário e não teve como eu trocar, gente. Se eu tiver 15 minutinhos de espaço de tempo no horário do devocional, eu vou abrir a live, na hora que eu tiver. Eu posso estar no meio da rua, eu vou abrir. Mas se eu perceber que não tem sinal da internet, aí eu já aviso vocês. Então, quem é essa pessoa? Vamos identificar, que talvez eu tenha essas características. E se eu estou vivendo dessa forma, está na hora de tomar decisões diferentes. Vamos lá? Quem vive para sobreviver? Quem apenas sobrevive, corre atrás de necessidades básicas. Ouça o que eu estou dizendo para você. Você pode ser o que está vivendo para sobreviver, ou o que está vivendo para romper. E eu quero que você identifique. A primeira característica de alguém que vive só para sobreviver é quem vive pensando e correndo atrás de necessidades básicas. Perceba se você não tem essa característica. Olha o que Mateus capítulo 6, versículo 25 diz. Porém eu vos digo, não andeis ansiosos pelas vossas vidas, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olha o que a palavra de Deus está te dizendo, meu irmão. Olha o que a palavra de Deus está te dizendo. Não é sobre simplesmente comer, vestir, ter, comprar. A vida é mais do... Jesus está dizendo a vida é mais do que isso. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou como nos vestiremos. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, que coisas? O que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, vos serão acrescentadas. Quem vive para sobreviver, acorda de manhã pensando em pagar conta. Acorda de manhã simplesmente para pegar um dinheirinho. Mas é difícil. Para você parece fácil. Você já rompeu com muitas barreiras, você já tem um salário melhor, você já tem uma empresa, tem uma fonte de renda. É fácil para você. Difícil é para mim, que tenho que pensar no que vou almoçar. Eu sei, eu não estou dizendo para você que vai ser fácil para você ou para quem está com dificuldade financeira. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Eu só estou dizendo que se você acordar dizendo eu preciso focar em comer, eu preciso focar em beber, isso vai te levar a viver por instinto. Sabe, você pode hoje acordar e dizer não tenho R$1 para almoçar. Você pode dizer isso. Você pode, eu acho engraçado que você tem no celular e tem internet. Mas vamos supor que você esteja aqui e não tem R$1 para almoçar hoje. Vamos supor, amanhã eu te garanto que não vai ser assim. E a pergunta que eu te faço é, você vai acordar e olhar diferente? A pergunta que eu vou te fazer é ainda mais profunda. E no dia que você teve dinheiro, como é que você acordou? No que você pensou? Hoje você pode estar sem dinheiro dizendo, eu estou pensando em arroz e feijão. Mas quando o dinheiro cair na sua conta, você estava pensando em hambúrguer, em pizza, você está pensando em comer e beber do mesmo jeito. Isso é correr atrás de necessidade básica. E o texto bíblico diz que Deus cuida daquilo que é básico. Quando eu estou com os olhos no propósito, as nossas necessidades são supridas. Aleluia! Deus cuidará do seu básico. Pare de correr atrás de coisas básicas. Corra atrás do propósito de Deus. Aleluia! Hoje estou acelerado, meu irmão. Hoje Deus me pegou aqui. Vai pegar você também nessa manhã. Aleluia! Aleluia! Vai pegar você. Porque quem apenas sobrevive, ele está pensando no que vai comer, no que vai beber, no que ele vai vestir. Sabe? Hoje ele vai dizer assim, ó, eu não tenho uma calça para sair, então, meu Deus, e agora? Eu vou ter que trabalhar para comprar uma calça. Ok. Aí ele trabalha e compra mais do que uma calça. Ele já tem a calça. E agora ele quer o quê? Outra calça. Agora ele quer outra calça. Agora ele quer de outra cor. E no fim, aquilo que era para ele tirar o instinto de sobrevivência, que era só para tirar ele do buraco, agora virou um estilo de vida. Meu irmão, você está entendendo o que Deus está falando essa manhã? Você está entendendo de verdade o que eu estou te dizendo? O instinto que serve para tirar você do buraco pode ser o seu estilo de vida depois do buraco. Se você não entender que Deus não te chamou para correr atrás do que é básico, o que é básico é necessidade, e necessidades serão supridas por Deus. Você precisa correr em direção ao propósito. Estou de barriga cheia, agora eu preciso caminhar em direção ao propósito. Amanhã tem comida no armário, então eu não posso acordar pensando em comida. Amanhã eu tenho roupa para vestir, então eu não vou acordar pensando em o que vestir. Eu vou acordar pensando no que Deus quer que eu faça, no que Deus quer que eu haja, nas palavras
que Deus quer que eu fale, nas pessoas que Deus quer que eu alcance. E quando você cumpre o propósito, meu querido, Ele cumpre a provisão, Ele guarda o que você precisa, Ele traz as necessidades básicas para você. Quando você cumpre o propósito de Deus, Deus cumpre com os teus desejos. Quando você realiza o sonho de Deus, Deus realiza os teus sonhos. Então, sobrevivência é correr atrás do básico. Pare de correr atrás daquilo que Deus disse que vai te acrescentar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vão ser acrescentadas. Tem gente que está buscando as acrescentadas e deixando o reino de Deus por último. Busque primeiro o reino de Deus. Se você está sem R$1 na conta agora, você tem que almoçar, pelo amor de Deus, não saia só para trabalhar. Antes de trabalhar, faça uma oração e diga: eu entrego esse dia nas tuas mãos, Senhor. Eu vou buscar primeiro o teu reino. Eu vou parar de correr atrás daquilo que vai ser acrescentado, porque sei, porque confio que tu és o Deus da provisão, porque confio que tu és um pai e não vai me deixar faltar. Tu és o meu Senhor, o meu pastor, e de nada eu tenho falta. Aleluia. Aleluia. O que está acontecendo? Estou tentando ser mais leve. Eu acho que foi o café. Ou é Deus que está falando com você? Segundo, quem vive para sobreviver, ele negocia propósito de vida por satisfação momentânea. Quando você ajusta os seus olhos para pensar só em comer, beber e vestir, você começa a negociar coisas eternas por coisas passageiras. Quem vive para sobreviver negocia propósito de vida por conta de desejos humanos, passageiros. Negocia um casamento extraordinário por causa de uma relação tóxica, por causa de algo passageiro. Negocia amizades profundas, por causa de amizades que vão ser passageiras. Negocia comunhão com Deus para poder sentar em algumas mesas. Aleluia. Irmão, irmã, Gênesis 25, 29. Lá está Jacó, o filho mais novo de Isaac. E Esaú tinha um propósito de vida. Qual era o propósito de vida de Esaú? Ele era o primogênito. Sabe o que é propósito de vida? Aquilo que você nasceu para ser, nasceu para ter. Esaú nasceu sendo o filho mais velho, ele não tinha que inventar, nem criar isso, nem conquistar isso. Ele só tinha que se posicionar. Quando você já nasceu sendo, você só tem que se posicionar, você não precisa fazer força. Você não precisa construir o que está pronto. Esaú nasceu sendo o primeiro filho, ele seria o próximo patriarca. Era assim que era passado o patriarcado, de pai para filho e para o primogênito. Quando o pai ia morrer, ele abençoava o primogênito, e a partir dali as finanças da casa, dos parentes, a parentela, toda a parte administrativa passava ao filho mais velho. Ele nasceu com um propósito de vida, Esaú. Mas chegou um dia que ele estava com fome. Eita, Jesus, me ajuda, Senhor. Quem vive para sobreviver, ele não consegue entender, ele não consegue pesar, medir. Ele está só pelo instinto. Esaú parecia um animalzinho, sabe? Jacó chegou e falou: olha, eu tenho um prato de leitilhas. Outros dizem que é um prato de guisado. Eu tenho um prato de comida aqui. Comida. Aí Esaú está na frente do prato e ele fala: só tem uma coisa, você vai ter que me dar o direito de primogenitura. Meu irmão, em qualquer hipótese de consciência de Esaú, em qualquer hipótese de alguém que viveria, ou que vive, ou que vivia por propósito, ele ia se ofender com aquilo. Ele ia dar uma bufetada no irmão mais novo, ia ficar doido. Ele ia dizer que tu tá maluco, rapazinho. Vai, procurar tua turma. Você tá querendo negociar meu propósito de vida por causa de um prato de comida? Por causa de um prato de comida? Depois de comer esse prato de comida, eu vou voltar a ter fome. Mas o meu propósito de vida é inegociável. Em qualquer hipótese de alguém vivendo por propósito, aquilo seria uma ofensa. Mas sabe o que Esaú diz? Ele diz: do que me adianta o direito de primogenitura se eu estou com fome? Jesus! Que blasfêmia! Que pecado horrível! O maior pecado que você pode cometer nessa vida é não viver o seu propósito. O maior pecado que você pode viver nessa vida é não viver o seu propósito. Você vai viver andando que nem um andarilho, aceitando qualquer prato. Quando você não vive o seu propósito de Deus para você, quando você não toma decisão pelo Espírito, você vai ser um mendigo. Você vai ficar atrás de proposta, você vai ficar atrás de alguém que vai te salvar. Você vai procurar um salvador nas pessoas. Olha o que Esaú fala: meu irmão, isso aqui foi um tiro no coração de Deus. Foi um tiro tão forte que machucou tanto Deus, feriu tanto o coração de Deus.
Que Deus preferiu pegar um enganador e transformar em primogênito e trocar o nome dele e fazer com que ele se tornasse uma nação, do que pegar alguém que nasceu com o propósito e negociou pelo instinto. Deus preferiu dar uma segunda chance para Jacó, que era o enganador, que fez só por engano. Ele preferiu dar uma segunda chance para alguém que enganava, mas queria, do que dar uma segunda chance para quem nasceu tendo e jogou fora. Meu irmão, isso aqui é mais profundo do que você pode imaginar. Todos os dias nós seremos tentados para viver pelo instinto, enquanto nós nascemos com um propósito. Sabe, o diabo vai mexer com os seus instintos, ele quer ativar os seus instintos. Porque quando você está diante de uma situação de morte, quem ativa os seus instintos é Deus. Mas quando você está diante de uma situação de decisões, de estilo de vida, quem quer ativar o seu instinto de sobrevivência é o diabo. Sabe, Jesus disse, eu vou jejuar. O Espírito levou ele para o deserto, ele disse, vou ficar 40 dias aqui sem comer nada. Nos primeiros dias, o diabo chega e fala, quer pão? Transforma essa pedra. Come pão. Quem apenas sobrevive, negocia propósito de vida por conta de satisfação momentânea. Terceiro, quem apenas sobrevive, ele está com os olhos no limite. Olha o que Deus está falando. Olhos no limite. O que é olhos no limite? É quando você tem um rio para nadar, mas você só fica na margem. Você conhece alguém assim? Alguém que tem um rio inteiro para nadar e ele fica na beira. Ele quer só estar no limite. Sabe quem vive no limite? É aquela pessoa, eu não estou falando por alguém que está passando uma dificuldade, uma prova, não. Estou falando por decisão. Pessoas que decidem estar no limite. Estar na ponta da agulha, na ponta da linha. Tem uma barragem e alguém diz assim, olha gente, tudo aqui é seguro, só tem aquela linha lá, a partir daquela linha é perigoso. Sabe onde é que ele vai nadar? Na linha. Quem vive de sobrevivência, ele vive no limite, ele só quer saber até onde eu posso pecar, até onde eu posso fazer para não pecar. Sabe como é que você discerne quem vive no limite, quem vive na margem, quem vive por sobrevivência? Apesar de que parece meio contraditório, né? Viver por sobrevivência, viver na margem, é porque o seu instinto carnal, ele vai te levar para o perigo. Vai levar você a brincar com o perigo. Ir até o limite. Sabe, olha o que Sansão, você sabe Sansão, a história de Sansão, o Nazireu de Deus, um homem que Deus chamou com uma força terrível e pediu 3 coisas para ele, só 3 coisas. Ele disse, você vai ser um homem capaz de libertar o povo de Israel dos filisteus. Um homem, você vai matar 1000 com uma queixada. Você vai ser um homem incrível, fora da curva, você vai ser um juiz. Você vai ser um homem extraordinário, nascido para isso, antes da mãe dele gerar ele. Ela era estéril. Deus disse, vai nascer de você, o libertador, um homem incrível. Só vou te pedir 3 coisas. Não toque em carne morta. Não toma bebida forte. E não corta o cabelo. São 3 coisas. É como um símbolo da nossa aliança. Sansão, ele foi quebrando um por um. E olha que Deus só tirou a força dele quando ele quebrou os 3. E quando ele quebrou 2, Deus deixou. Então ele tocou em carne morta. Ele bebeu bebida forte. Na terceira ele quebrou toda a aliança. Ele ficou conversando com o inimigo. Ele ficou brincando com o inimigo. Ele ficou na margem. Ele foi até o limite. Sabe como é que você discerne uma pessoa que vive nesse instinto? É aquela pessoa que está toda hora perguntando, é pecado fazer isso? É pecado fazer aquilo? Pode ou não pode? Dá ou não dá? É pecado porque ele só quer saber o limite. Ele não está pensando em fazer o que Deus mandou, ele está pensando no que não deve. Sabe, a pergunta dele, ele está no Éden. O Éden tem bilhões de árvores, mas ele fica, e se eu comer daquela árvore lá? Só tem aquela lá. Falta aquela lá só. É a pessoa que vive no limite, ela fica pensando, o que eu posso fazer para não ser pecado? Ele fica, inclusive, transformando em pecado aquilo que não é. Sabe, o pastor disse assim, irmão, não é pecado assistir uma série da Netflix. Não é. Ah, não é pecado? Meu Deus, ele passa 36 horas no final de semana virando série. O pastor diz assim, ó, pastor, é pecado tomar Coca-Cola? Ele, não é pecado não, imagina por que vai ser pecado. Você pode estar só agredindo um pouco o seu estômago, o seu corpo, mas não é pecado. Aí sabe o que ele faz? Ele vai e compra um galão de 5 litros, de 10 litros, aí bota num bebedor,
Ele acorda de manhã e toma coca. Almoça coca. Janta coca. E toma coca. Daqui a pouco ele morre com aquela própria coca. Ele transforma num pecado aquilo que não é, porque ele vive na margem. Ele só fica perguntando o que eu não devo, até onde eu posso ir. Colossenses capítulo 2, versículo 20 diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Sabe, como não proves, não toques, não faça. Você já morreu para isso. A pergunta que eu te faço não é por que você fez, por que você ainda quer isso. É porque você não está vivendo o propósito, querido. Quando você está fazendo o propósito de Deus, você não tem tempo para pensar no que não deve. É por isso que Deus, antes de dizer para Adão e para Eva o fruto que eles não podiam comer, ele disse o que eles podiam. Porque o que eles podiam era muito mais. Ele disse, comei de toda árvore. É uma ordem, comei de toda árvore. O que você pode é muito mais. Só que quando você simplesmente quer agir pelo instinto, quando o diabo consegue colocar uma semente em você, e você consegue agir, e começa a agir pelo instinto, você passa a olhar para a única possibilidade de errar. Porque Deus sempre te dá mais possibilidade de acerto do que de erro. Mas quando você para de fazer o que tem que fazer, você passa a olhar para aquilo que não deve. 1 Coríntios 3:1 diz, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo está dando uma orientação, uma exortação para a igreja de Coríntios, dizendo para eles assim, é muito complicado falar sobre coisas profundas com vocês, porque vocês só agem por instinto, vocês são como criança que nem animal, meu irmão, com todo respeito. Criança só sabe agir por instinto, ele não tem consciência. É por isso que você pode transformar uma criança num monstro. Ela pode virar um adulto problemático, porque se ela for só guiada pelo instinto o tempo todo. É que nem um cachorrinho, que nem um animal. Sabe, você vê aí muitas notícias de animais mordendo seus donos. Porque o animal, ele pode ser adomesticado, adestrado, meu irmão. Diante de algumas situações, o instinto fala mais alto. O animal não tem a mesma coisa que nós, a consciência, o Espírito Santo dentro de nós. O animal não tem isso. Nós temos. Faça a sua escolha. O seu instinto serve para você sobreviver quando um leão aparece na sua frente, quando um ladrão está lá fora, quando tem um tiroteio. Seu instinto serve para isso, para você botar a mão no seu filho, salvar sua família em poucos segundos. Depois disso, é hora de tomar decisão por propósito. Acordar, parar de correr atrás do básico e começar a correr atrás do propósito. Parar de negociar coisas lindas e eternas por coisas que daqui a pouco vão passar. E terceiro, parar de ficar olhando para a margem, para o limite, até onde eu posso ir, para não errar, não. Ande pelo meio do rio, ande pelo meio, o rio está correndo, aleluia. Fala, Senhor, ao invés de você perguntar, Senhor, o que eu não devo fazer hoje? Pergunta para Deus, o que eu devo fazer hoje, Pai? O que o Senhor espera de mim hoje? Porque quando eu me ocupar com essa ordem, eu não vou ter tempo para ficar olhando para aquilo que eu não devo fazer. Sabe, você vai atraindo coisa que não deve, oportunidade, você vai atraindo simplesmente formas novas de pecar, quando você está com os olhos nessas coisas. Você não está focando no que tem que fazer. Você nasceu para romper. Eu vou compartilhar com você 1, 2, 3, 4. 4 princípios de quem vive para romper. Na quinta-feira, vamos pular a quarta. Na quinta-feira, eu espero você no nosso devocional de direção aqui, 6h59 da manhã. Vocês estão vendo que está lindo o tema, né? É uma série incrível. Ela vai ter 2 partes, hoje e quinta-feira. Amanhã não vai ter. Amanhã você acorda, amanhã vai ler a Bíblia. Tira um tempo com Deus, tira um tempo a sós com Deus. Quarto fechado, porta fechada. E quinta-feira eu estou com vocês aqui para falar sobre 4 princípios poderosos para você romper na vida. Viver uma vida de rompimento. Sabe de uma coisa? Não existe avivamento sem primeiro romper. Porque romper é arrepender, é trocar, é mudar, é mudança, é decisão. Não existe avivamento sem arrependimento. Não existe. Então, você precisa entender o que é romper para você viver a vida de Deus, o avivamento de verdade. Eu estou sentindo que tem um avivamento acontecendo no mundo e os que decidiram por instinto, eles não estão nesse lugar. Mas os que decidem pelo Espírito, os que decidiram romper, entrarão nesse lugar e viverão o extraordinário de Deus. Se prepare para os próximos dias, vai ser incrível o que Deus vai fazer na sua vida. Mas decida hoje viver para romper. Oramos juntos. Pai, a tua presença nós estamos para te agradecer.
Oh, Deus, por esse dia, por essa manhã, por essa palavra, Pai. Obrigado, Jesus, pelo teu Espírito. Conduza-nos segundo a tua direção, segundo a tua visão, segundo o que o Senhor sonhou para nós. Nós vamos viver o teu sonho, nós nascemos para romper. Eu não vou viver apenas com instinto de sobrevivência, não, Pai. Eu vou viver, sim, correndo alguns riscos, sabendo que o Senhor está me conduzindo a viver o que é extraordinário. Pai, eu quero viver simplesmente para deixar um legado, para deixar uma história a ser contada. Eu quero ser conhecido pelas barreiras que eu derrubei ao longo da minha vida. E conduza, então, a nossa vida, Pai querido, para viver o que o Senhor tem para nós. Eu vou viver o teu propósito. Eu não vou morrer enquanto o Senhor não cumprir em mim todas as suas promessas. Eu estou à tua disposição. Nós estamos em tua disposição. Conta conosco, Pai. E eu assumo esse compromisso. Hoje será mais um dia para a sua glória. Amém.